Hoje é a vez da gente exibir o último capítulo da nossa série feita lá no Japão. O nome Terra da Resistência foi escolhido pela capacidade que o Japão teve de sobreviver ao longo dos séculos. Seja resistir à passagem do tempo, com todas as mudanças que ela traz, mantendo a essência do país, ou resistir a eventos que entraram para a história e marcaram o Japão. Desastres naturais, guerras e suas tragédias. Alguns desses momentos de dor foram imortalizados em um museu em Tóquio. Lembranças duras que moldaram uma nação e seu povo. O Japão relembra para aprender. A gente anda por Tóquio e de vez em quando esbarra numa arquitetura estranha. Na fachada do prédio tem uma armadura. É a tecnologia anti-terremoto que evoluiu com o tempo. Dentro dessa loja de departamentos, ela pode ser vista entre os andares ou pelas janelas de uma escola. Os arranha-céus de vidro em Tóquio são a prova de como os japoneses se sentem confiantes com as suas construções. Fruto de anos de pesquisa, medo e dor. Com a ideia de honrar os que sofreram, é que esse museu foi erguido em Tóquio. Em meio às tragédias, ninguém será esquecido. O primeiro andar é dedicado ao grande terremoto de setembro de 1923, até hoje considerado um dos piores que o país já viveu, 7,9 de magnitude. Relatos dão conta de que era difícil ficar de pé. Um grande número de casas desmoronou e, com a maioria das construções de madeira, incêndios iniciados depois do tremor encurralaram milhares de pessoas. O museu guarda registros do que o fogo destruiu e como a cidade e seus moradores sofreram. O curador Yusuke Morita conta que a área onde está hoje o museu foi duramente castigada. Era uma área aberta, as pessoas vieram para cá escapar dos desmoronamentos. Mas o fogo também veio e muitos não conseguiram sobreviver. Pelo menos 58 mil pessoas morreram. Destaque para uma espécie de prestação de contas, um quadro que mostra quanto foi recolhido em doações para recuperar a cidade. Dinheiro que veio do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O que a gente vê aqui no museu é que em 1930, 7 anos depois do terremoto, a cidade de Tóquio já estava completamente reconstruída, funcionando normalmente, as pessoas voltando às suas vidas normais. Até que alguns anos depois, em 1944, começa uma outra tragédia, essa feita pelo homem, a Segunda Guerra Mundial. A partir de novembro de 1944, teve início o bombardeio de boa parte do país, mas especialmente na capital japonesa, pelos Estados Unidos. Aviões B-29 decolavam das Ilhas Marianas, no Pacífico Sul, e voavam 3.500 quilômetros para despejar toneladas de bombas. O segundo andar do museu registra esse momento, particularmente a madrugada entre 9 e 10 de março de 1945. Foi quando o destino de milhares de pessoas foi selado, e de novo pelo fogo. As bombas eram incendiárias e as construções de madeira e os ventos fortes da época ajudaram a disseminar destruição e morte. Os japoneses afirmam que os bombardeios eram feitos indiscriminadamente. Nessa única noite, morreram mais de 100 mil moradores de Tóquio. As almas de todas essas vítimas são lembradas no templo construído bem ao lado do museu.
o fim da guerra, quem podia mandava os filhos para o interior do país. O museu guarda as cartas que eram trocadas entre as famílias, desejosas de paz. O Japão só se rendeu depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, selando o fim da guerra.